Isso que você está vendo na sua tela é o que dentro da ciência nós chamamos de conformidade social. Repare que a pessoa que entra primeiro no elevador fica estranhada, fica incomodada em ser a única ali em uma posição diferente e simplesmente sem saber o porquê e indo até para a posição errada, ela se vira para ficar de acordo com o grupo, para que ela não seja a única diferente ali naquela situação. E se nós, seres humanos, temos esse tipo de comportamento em uma situação simples e inofensiva como essa, será que isso também não acontece em outras ocasiões que podem ser mais sérias ou que podem mudar a nossa vida de verdade? Hoje eu vou falar tudo o que você precisa saber sobre conformidade social e efeito manada, é claro, de acordo com os conhecimentos científicos. E se você ainda não me conhece, o meu nome é Kelvin Corrêa, eu sou especialista em neurociências e comportamento humano. E aqui nesse canal eu trago conteúdo sobre emoções, hábitos, autoconhecimento, sono e tudo mais o que tiver a ver com o seu cérebro e o seu comportamento. E para começar esse conteúdo aqui, eu gostaria que você refletisse um pouco. Como você se sentiria se você estivesse nessa situação do vídeo? Talvez você se sentisse um pouco desconfortável, mesmo sabendo que você estava na posição certa ali. Talvez você ficasse com vontade de virar para outra posição igual as outras pessoas, mesmo sem saber exatamente o motivo. Ou talvez não, você ficasse meio estranhado e na realidade até desconfiado que alguma coisa tivesse acontecendo. O que você faria se você estivesse dentro daquele elevador? Você ia se manter ali na posição correta, de frente com a porta, ou acabaria se virando para ficar de acordo com os demais que estão ali dentro? É legal esse tipo de reflexão para que a gente comece a entender que, diferente do que a gente costuma dizer ou que costuma acreditar, nós seres humanos somos muito influenciáveis. Muitas vezes até a gente não percebe, mas a gente molda muito o nosso comportamento de acordo com o que está acontecendo no nosso ambiente externo. E além disso, de que essa influência, essa conformidade, conforme eu vou explicar aqui para vocês certinho, não influencia só em coisas bobas ou em brincadeiras como essa aí do elevador, e com certeza muda muita coisa na sua vida pessoal, na sua vida profissional ou até como você se sente. Bom, como em todo vídeo meu, eu deixo aqui na descrição algumas referências científicas ou eu também vou colocando na tela para vocês, para quem for da área, quem quiser pesquisar mais, se aprofundar nesse assunto, tá? Mas se você já me conhece, já me acompanha aqui, você sabe que eu sempre sirvo como essa ponte aí entre o conhecimento científico, que é difícil de entender, é um pouco complicado e de difícil acesso, e a sua vida prática. Então é só você se inscrever aqui no canal, assistir até o final, que com certeza você vai entender tudo certinho. A conformidade social começou a ser estudada por um psicólogo chamado Solomon Asch. Ele é um dos pioneiros aí no assunto de psicologia social e algumas pessoas até confundem, né? Colocam a conformidade social, elas chamam de efeito manada. Mas na realidade o efeito manada é só um dos tipos de conformidade. É aquela um pouco mais explícita, onde as pessoas começam a fazer alguma coisa, a ter um certo tipo de comportamento por observar que várias outras pessoas estão tendo aquele mesmo comportamento. Isso é o que a gente observa muito no dia a dia com restaurantes, por exemplo. Tem muitas pessoas que dizem escolher aonde vai comer, né? Decidir qual que é o melhor restaurante de acordo com a quantidade de pessoas que tem lá dentro. Usa essa métrica de quantidade de gente como um preditor de qualidade. Ou também um bom exemplo é no caso de filas. Muitas pessoas entram numa fila sem nem saber o que tem no final dela. Me diz aí se você nunca entrou numa fila sem saber o que tinha lá na frente. Mas enfim, esse pesquisador tem diversos estudos, diversos testes sociais diferentes com situações bem interessantes dentro desse assunto. Mas o porquê que a gente faz esse tipo de coisa? Não é muito estranho você imaginar que você tem um comportamento, tem uma ação sem saber um porquê, sem ter um motivo muito claro para aquilo? Ou pior, né? Em algumas situações, na verdade, até nem deveria estar fazendo aquilo, não seria o mais adequado para aquela situação, como é o caso do elevador aí, né? Não tem muito motivo de você estar virado para a parede em vez de para a porta. O melhor é realmente ficar de frente com a porta para você sair depois.
E o que explica isso é basicamente o quão social o ser humano é, o quanto nós somos dependentes um do outro e o quanto que a nossa espécie evoluiu nesse modelo social mais forte. Eu comentei um pouco mais sobre isso num dos meus vídeos recentes, onde eu falei tudo sobre como o isolamento social afetou o nosso cérebro, afetou a nossa saúde mental. Inclusive é um vídeo que eu indicaria para vocês assistirem depois. Eu vou deixar ele linkado aqui em cima para que depois que você acabe esse vídeo aqui, você já pule para lá, que é bem interessante. Mas é legal da gente pontuar que isso é uma coisa que não acontece só com seres humanos, tá bom? Outros animais que são extremamente sociais, como os macacos, por exemplo, também passam por esse tipo de situação. Um dos estudos mais famosos dentro desse assunto, que inclusive foi publicado na Science, que é uma das maiores revistas científicas do mundo, foi feito com macacos. Eu vou deixar ele na tela aí para os mais curiosos pesquisarem depois. Que só para vocês terem noção, o que os pesquisadores fizeram nesse estudo foi colorir grãos de milho de azul e rosa e separar em 2 potes e deixar na natureza perto da onde vivia uma família de macacos. Porém, os milhos azuis eles colocavam um aditivo para deixar com um gosto amargo e eles não gostarem daquilo, né? Eles acabarem não comendo, e os milhos rosas simplesmente eles só pintaram para eles conseguirem consumir aquilo normalmente. E eles continuaram fazendo isso durante alguns meses, até que os animais aprendessem isso e já realmente rejeitassem os milhos azuis pelo fato deles serem amargos. Só que num determinado momento o que eles fizeram foi parar de colocar essa substância que deixavam os milhos azuis amargos. E o que a gente conseguiu observar depois disso foi muito interessante. Mesmo filhotes que tinham nascido há pouco tempo e nunca tinham experimentado aquele milho azul com gosto ruim, que naquele momento na realidade não tinha mais gosto amargo nenhum e sim tinha um gosto igual aos milhos rosas, nunca comiam eles, porque acontecia essa conformidade social de que se todo mundo está comendo só o milho rosa, é esse que deve ser comido. Tem até uma foto bem bonitinha que eu vou deixar na tela aí para vocês que eles conseguiram capturar durante esse estudo, onde um filhote está literalmente sentado em cima dos milhos azuis enquanto ele comia os rosas. É como se esses azuis nem fossem considerados comida mesmo. Mas essa história não passa por aí, porque aqui a gente conseguiu ver que essa crença, vamos dizer assim, esse preconceito, ele passou de geração em geração mesmo sem fazer muito sentido naquele momento, certo? Mas uma outra coisa que aconteceu é que com o tempo outros macacos eram machos adultos, migraram para esse grupo e mesmo eles vindo de outro lugar, não tendo nenhum tipo de influência, não tendo vivido aquela questão de sentir o gosto amargo daqueles milhos azuis, eles também evitavam de comer eles. Eles faziam essa observação e pouquíssimos deles se atreviam ali a experimentar e geralmente eram os machos que não tinham muito acesso à comida. Então meio que era a única maneira deles se alimentarem, então eles acabavam se atrevendo a experimentar aquilo. Mas de maneira geral, essa conformidade social também aconteciam com esses outros animais que vinham de outros grupos que tinham um outro tipo de padrão de comportamento e de conhecimento, digamos assim, sobre essa comida. Ou seja, o grupo como um todo, independente se era uma geração nova ou outros animais que vieram de fora, simplesmente desperdiçavam metade de toda aquela comida por esse preconceito, por essa concepção que houve ali por uma coisa que aconteceu anteriormente. Mesmo esse sendo um comportamento disfuncional e nada interessante no quesito de sobrevivência para esses animais, eles continuavam perpetuando esse comportamento e desperdiçando aquele alimento. E é exatamente por isso que muitas vezes você faz algo sem nem saber o porquê. Muitas pessoas têm algum tipo de preconceito sobre algo, tem alguma avaliação ou julga como negativo algo, mas não tem um motivo muito claro para aquilo. É simplesmente porque observou sendo dito, sendo pensado dessa forma e continuou levando esse pensamento para frente. É por isso também que você muitas vezes usa certas substâncias, vai para alguns lugares, mesmo sem curtir de fato aquilo ali, mesmo sem estar satisfeito de verdade com aquela situação. Esse é o tipo de entendimento que a gente precisa ter e começar a aplicar e refletir na nossa vida. Quantos dos seus comportamentos não foram no automático, só por fazer parte da manada? Um exemplo disso bem atual que a gente pode usar são esses hates, esses cancelamentos que a galera anda fazendo por aí. A imensa maioria dessas pessoas
nem sabem o porquê aquilo está acontecendo, nem sabem o motivo de estar cancelando essa pessoa, não entendem na verdade o que tem por trás daquilo e simplesmente vão replicando aquele comportamento, vão fazendo igual a todo mundo, sei lá, xingar a pessoa e bloquear ou até denunciar essa pessoa para a plataforma. Isso é um comportamento clássico de conformidade social, de efeito manada, de uma pessoa que nem entende o que tem por trás daquilo, não parou para pensar, mas faz aquele comportamento. Nos meus conteúdos eu sempre levanto essa bandeira de que a gente precisa ser um pouco mais questionador, que a gente precisa usar um pouco mais o nosso lado racional e sair desse automático e dessa inércia que muitas vezes a gente vive no dia a dia. E galera, em estudos de neuroimagem, estudos mais neurocientíficos de fato, a gente consegue observar que esse tipo de conformidade pode ir muito além de fazer a pessoa ter comportamento X ou Y. A gente divide em dois tipos de conformidade. A primeira é a conformidade pública, onde uma pessoa faz algum tipo de comportamento para não ser prejudicado de alguma forma, às vezes não correr um risco físico, ou não passar uma vergonha, ou qualquer outro tipo de risco social de uma forma geral. E a segunda é a conformidade privada, ou também chamada de distorção de julgamento, que é quando a conformidade de fato começa a mudar a sua percepção sobre aquilo. É realmente mudar o seu pensamento, mudar o que você acredita sobre aquela situação. A gente consegue observar no cérebro de uma pessoa que está passando por uma conformidade social uma mudança no estriado ventral, que é o que faz a gente enxergar algum tipo de valor em alguma coisa. Então, literalmente, dependendo do nível de conformidade que essa pessoa está, ela vai alterando a percepção sobre aquilo, criando uma visão sobre aquela questão de acordo com o que o grupo está falando e não realmente enxergando motivos claros para aquilo. Então, se fosse para você esquecer tudo que eu disse até agora aqui nesse vídeo e se lembrar só de uma mensagem, seria o seguinte: quantas das suas ações no seu dia a dia são de propósito? De propósito, no sentido de ter pensado muito bem sobre aquilo, decidido e ter feito por algum motivo em específico. Pare e reflita se você não faz muita coisa no automático e por conformidade social.